sejam todos bem-vindos em mais um programa de Cara com Elas. E hoje a gente vai trazer uma pessoa super especial, Ana Jota, que é fisioterapeuta, mas, dentre as outras coisas que ela faz, que ela vai contar pra gente, hoje o nosso tema vai ser a psicossomática. Ela vai explicar pra gente o que é a psicossomática, como que trata a psicossomática. Então, vamos receber a Ana Jota com todo o carinho que a gente tem. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Fique à vontade, Lindeza querida. do cabelo cacheado. Que eu vou perguntar horrores sobre esse negócio de psicossomática. Tá curiosa. E ela fala e dá vontade de ficar o dia inteiro só ouvindo as coisas que ela tem para falar. Porque conhecimento aqui é vasto, né, querida? Né? Queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Eu sou suspeita, porque eu sou admiradora do seu trabalho já há muito tempo. Admiradora e paciente, né? Cliente, não sei como que você prefere chamar. Mas eu queria que você contasse pra gente quem é a Ana Jota. E o que a Ana Jota faz? Pode olhar para ali, pode olhar para lá. Certo, ótimo. Então, meu nome é Ana Jota, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho especialização em microfisioterapia, é uma especialização específica da fisioterapia. E eu trabalho com psicossomática, que é uma das partes ali que envolve a microfisioterapia. Então, além, né, de trabalhar com outras técnicas que envolvem o emocional, o meu aprofundamento é em psicossomática. E o que é a psicossomática? A psicossomática é quando você lida com um adoecimento considerando todos os aspectos sociais, emocionais e físicos desse adoecimento. Então, dentro da psicossomática, nada é excluído. Então, você não olha para um processo de gastrite e fala, isso é só físico, especificamente físico. Isso é porque essa pessoa toma café demais. Não, dentro da psicossomática existe a questão física, é considerado os aspectos físicos, mas é considerado os aspectos emocionais e também os aspectos sociais daquela gastrite. Então, na hora que a gente vai tratar a gastrite, a gente considera todos esses aspectos. A gente vem se falando muito disso, né, da questão da externalização das nossas emoções. Sim, certo? Está em alta. Que é uma questão que a psicossomática vai trabalhar, certo? E aí, a nossa diretora querida foi às ruas, e aí tem uma pessoa que tem uma pergunta para você. Jota, meu nome é Cida, né? Quero cumprimentar vocês, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. E o que eu gostaria de saber, né, de confirmar as informações que a gente tem. Os nossos sentimentos, positivos ou negativos, né? Os equívocos que a gente faz no nosso dia a dia, interfere o corpo, como ele fica diante disso? Dá reação diferente? Legal. Queria agradecer a Cida a participação e a pergunta Cida, dela. Cida. Que perguntasse. Não foi? Boa, né? Não foi? Nós estamos nesse nível. Que isso? Caramba. Olha, realmente, assim, na psicossomática a gente fala muito que, assim, o que acontece? Por que o emocional envolve o nosso processo de adoecimento? Porque tudo no nosso corpo, tudo, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz, fica guardado dentro de nós. Isso a gente chama de registro. Então, todos os acontecimentos da nossa história, da nossa vida, ficam guardados no nosso corpo como um registro. E aí, o que acontece? Aí a gente fala sobre bom e ruim. A gente tem essa questão natural aí da nossa sociedade. Na psicossomática, a gente fala sobre um registro que foi equilibrado e um registro que não foi equilibrado. Então, às vezes, você agiu mal com uma pessoa. Às vezes, você foi lá e agiu mal com uma pessoa, mas você resolveu isso com ela. Você resolveu essa situação. E aí é como se esse registro que antes estava mal resolvido, guardado em você, ele se harmonizasse ali.
A questão é quando a gente não equilibra esses registros, não toma consciência desses registros e eles ficam ali se acumulando e se acumulando. E da mesma forma que um registro que é equilibrado, que está equilibrado, vai tender provavelmente, né? Possivelmente, que ao você ter uma nova situação parecida, por exemplo, uma discussão, depois de anos eu tenho uma outra discussão com uma outra pessoa parecida com a que eu tive com você anos atrás e eu resolvi. Eu teria a tendência de resolver novamente da mesma forma que eu resolvi com você. Porque esse registro que está guardado em mim, ele é vivo e uma ele memória, vibra. né? Ele é uma memória. Exatamente, ele é uma memória e aí ele atua na minha ação. Agora, a questão é quando eu tenho guardado em mim muitos registros em desequilíbrio, e aí eu fico com um padrão repetitivo a partir daqueles registros anteriores. Então, a hora que eu tenho uma nova discussão, essa discussão aqui agora, ela vai reacender, aciona a anterior. E aí eu vou tender a reagir da mesma forma ou pior nessa nova discussão. Então, a questão não é nem se você é uma coisa boa ou ruim, ou se você fez uma coisa boa ou ruim. A principal questão é, você regulou isso ou não? Isso é o que mais faz diferença. Então, se eu tive um impacto, como ter sido despedida de uma empresa que eu trabalhava, se eu tive esse impacto, quer dizer que isso vai me adoecer de alguma forma? Se eu não regular esse registro, provavelmente sim, tem grandes chances que sim. Mas se eu regular isso, se eu harmonizar isso em mim, não, isso vai fazer parte da minha história e inclusive vai me dar força e faz parte da minha história, vai me impulsionar para procurar um novo emprego, para reorganizar a minha vida. Então você está querendo dizer assim, por exemplo, eu fui demitida, né? E ali eu já tinha passado por outras decepções, eu me cobro muito, eu não aceitei a maneira como as coisas aconteceram, então eu faço um registro desequilibrado. Vou usar o termo que ela está trazendo, que eu acho que é legal isso mesmo. E aí eu faço esse desequilíbrio ali e eu acabo vibrando demais nisso. Na dor, foram as pessoas que tiraram meu tapete, que não souberam me dar valor, o meu chefe que era difícil demais, meus colegas que não sabiam me entender, porque é muito comum a gente fazer esse exercício. Vai juntando, né? Um monte de coisinhas, né? Isso, até para ficar justificando o fato de você ter perdido ali uma oportunidade, né? Não ter conseguido algo, de continuar trabalhando, por exemplo. E aí é isso que você está falando. Então, a partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio e eu não tenho um registro que poderia me ajudar, né? Eu tenho um registro, na verdade, que reforça o desequilíbrio. Exatamente. Aí isso pode me gerar uma dor física. Exatamente. Isso pode te gerar um novo problema no seu trabalho, no seu novo trabalho. Perfeito. Por isso que o social você trabalha, né? Exatamente. Porque esse é o social. Exatamente isso. Então, no meu novo trabalho, eu estou muito vulnerável a passar por uma situação parecida. Perfeito. Sim. Isso vai ficar guardado em algum lugar do meu corpo. Então, aonde isso ficar guardado, vai tender o desequilíbrio daquele órgão, daquela articulação, daquela glândula. Aí vem as doenças psicossomáticas. E aí vem a doença. Eu acredito que vale a pena para quem está assistindo a gente entender um pouquinho melhor essa questão, o termo, né? Psicossomática. Fala um pouquinho pra gente, destrincha isso um pouquinho, assim, do significado. O termo psicossomática, né, é a junção da psique com a somática. E aí, assim, a psique é a questão psíquica, emocional, abstrata do ser, o que a gente não tá vendo, não é palpável. E a somática vem de soma, que é corpo, que é a nossa parte palpável. Então faz essa junção mesmo, É que é a o que você explicou lá no início. Do abstrato com o concreto. Top. Então a gente trabalha dessa forma. Mas não significa que tudo que eu passe, por todas as situações que eu passe, eu vou desenvolver alguma coisa. Porque se eu não der importância, se aquilo não me causar nenhum desequilíbrio,
Sim. Contanto que aquilo que você, né, aquele momento que foi desequilibrado, você conseguiu reequilibrar e conseguiu Não, porque às passar, vezes, né? por exemplo, a gente tem uma discussão, mas Foi tão relevante. para mim às vezes é relevante, para o outro pode não ser, né? Uhum. E aí não vai me afetar. Entra aí um aspecto importante que às vezes a gente nem percebe, nem sabe. Mas o nosso corpo, tanto físico, tanto o nosso, falando um corpo que considera o abstrato e o palpável, Sim. o nosso todo, ele está ali trabalhando sempre para regular os nossos registros. Então, sempre o nosso todo, mesmo que a gente está aqui agora conversando e tudo, o meu corpo está elaborando e harmonizando vários registros meus que aconteceram no meu dia e que agora eu nem tenho consciência, nem estou lembrando deles. Sim. Então, o nosso corpo, eu falo, né? O nosso corpo, o nosso todo, nos serve. Porque ele está sempre a serviço de nos equilibrar, de tender ao equilíbrio. Sim. O corpo só adoece mesmo quando ele não está conseguindo fazer isso. Então, às vezes, você está tendo a consequência de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. O seu corpo ali, durante 20 anos, administrou aquilo e fez de tudo para que aquilo não gerasse um adoecimento. Então, não é... Mas algo no momento presente trouxe toda essa memória. Às vezes, Um Lembrei gatilho das é alguma camadas coisa. das minhas costas. pode ser por um gatilho. Então, por exemplo, um divórcio que eu tive há 20 anos atrás, e aí o meu corpo, o meu todo, ficou anos para administrar isso, para isso não gerar um adoecimento. E às vezes ele consegue. Ele até conseguiu Muitas ali, né? vezes ele consegue. E às vezes não. E aí um novo divórcio depois de 20 anos pode desencadear. E às vezes também é simplesmente o corpo não ter mais a disposição que tinha antes Boa. de lidar. Porque até um novo corpo, né? Até um novo corpo. Né? É o porque corpo, ele não é o torna-se mesmo de insuportável. 20 Eu lembrei anos. da minha dor nas costas. Lembra? Você falou assim, Cássia, eu lembro direitinho que seu corpo trabalhou para te defender, né? Porque foi criando tanta camada de proteção, mas chegou um ponto que eu não aguentava mais, né? É, porque tem isso também. Porque o O corpo corpo, ele ele vai tem um usar limite, de todos né? os recursos. É verdade. E ele tem um limite. E às vezes também é uma questão de disposição. O corpo cansa também. Cansa. Gente, é muito interessante esse assunto e dá muito para a gente continuar. Não, É muito bom. passa rápido o tempo aqui. Passa. Já a gente volta para continuar. Passa rápido. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up. Estamos de volta com a Ana. A gente está falando sobre psicossomática, sobre as emoções, como que elas refletem no nosso corpo, né? Ô, Ana, mas sempre a psicossomática sempre vai existir? Por exemplo, se eu tiver gordura no fígado, tem uma razão psicossomática também ou é física somente? Tem alguma coisa que vai ser só física? Não. Na verdade, não. Depois que você conhece e percebe a psicossomática, você percebe que a psicossomática ela não está só na razão da gordura do fígado, por exemplo, como ela também está no contexto dessa gordura no fígado. Essa gordura no fígado, ela também cria ali interferência nas suas relações,
No churrasco, você não vai poder comer e ficar ali Gente, numa top boa. isso, né? É o Você- contexto, a Não, realidade de cada um. Se você É muito analisa isso, você interessante não cura de psicossomática. verdade, ué. Não, Não tem como curar não. de verdade o corpo físico. Por isso que quando você se cura, você também cura todos esses aspectos. Então, a hora que você tá ali com aquela crise por estar com gordura no fígado, aquilo interfere na sua relação com o seu marido, com os seus pais, com o seu irmão, com seus filhos. Isso interfere também. Então, ela não é só a psicossomática antes, para causar a doença, para ter a doença, mas também o depois, todo o contexto, o emocional. Você tá ali, você gostaria de comer, você gostaria de estar bem, e não, você sente um mal-estar. Você trabalha estando com mal-estar. Você atende uma pessoa, um cliente, com mal-estar. E ao estar com mal-estar, você reflete isso na relação com as relação. pessoas, porque Sim. né, nem consegue atender Com direito. tudo. Com as Exatamente. pessoas, com o seu trabalho, porque você É. não tá legal. E aí, quanto mais isso vai se expressando, isso não fica dentro de uma caixinha. Isso entra na complexidade da vida. Sim. Que isso vai interagir com tudo o tempo todo. Às vezes eu falo, né, que, por exemplo, né, a gente fala dentro da psicossomática que o quadril guarda os nossos registros de relacionamento amoroso e relação com o prazer. Que legal. Uau. Aí, Tem tudo a ver, né? sim, Perfeito. aí você pensa assim, poxa, então os registros de relacionamento amoroso aqui, o meu quadril só vai gritar na hora que eu estiver lá do lado do meu marido. E não, você não deixa o seu quadril em casa e vai trabalhar. Né? Você vai com o seu quadril. Mas em casa, assim, por exemplo, eu rebentei o ligamento, mas por causa de uma queda de moto, né? Então, não foi uma questão Assim, gerada, né, de dentro pra de fora. dentro para fora. Mas na época eu lembro que ela me falou assim, você ia arrebentar alguma coisa. Tem isso, exatamente. Né? Mas aí eu já tinha um histórico, então eu quero saber assim, você já falou, na verdade, você já me respondeu que um fato não vai ser ocasionado por um externo, sempre vai estar relacionado, só pelo externo, vai estar sempre relacionado com a psicossomática. Precisa dos dois para acontecer. É como se fosse um encontro com o interno e o externo. Perfeito. Uma coisa, mesmo que acidental, ela só acontece se ela teve um encontro com algo do seu interno. Senão aquilo não se concretiza. É o encontro da vida, dos opostos. Então, por exemplo, um homem precisou encontrar com uma mulher para haver vida. E isso se manifesta em todos os nossos processos de vida e morte e doença. Então, para algo externo ter acontecido é porque ele se conectou com a polaridade oposta, que é algo interno em mim. Então, um acidente de carro, algo se conectou. E aí, às vezes, a gente percebe, por exemplo, 5 pessoas dentro do carro e houve um acidente. E só algumas se machucam profundamente, outras menos, e estavam no mesmo acidente. É uma questão de conexão do interno com o externo. Então, isso sempre vai ser complexo. E sempre que a gente vai, e aí é um paradoxo, porque quando a gente vai na extrema complexidade, é um caminho até mais, eu não diria fácil, mas é um caminho mais eficiente do que você pensar assim, não, isso é extremamente físico, isso é só físico, e vamos só aqui trabalhar o físico. Não tem não tem tanta resposta como você já olhar e falar, tá bom, é complexo, deixa eu ver os aspectos e trabalhar todos os aspectos disso. É porque, na verdade, a gente não está acostumada, né, Ana? Porque, tipo, se eu sinto uma dor, eu vou procurar um médico. Né? E o médico ele vai tratar daquilo que eu estou falando para ele que eu estou sentindo. Ponto. Não vai tratar realmente a causa do que. E às vezes a dificuldade do tratamento homeopático também, né? Minha mãe tem um mês que ela tá sentindo dor na perna que ela tá conseguindo andar. Aí foi no médico. Aí o médico receitou um remédio. Já tem 15 dias que ela tá tomando remédio, né? Não faz efeito. Tem alguma coisa errada. Não, que tem alguma coisa errada a gente sabe, mas o problema é fazer ela entender isso da forma que eu enxergo. É porque a sua mãe é uma geração que não vai entender o que não vai. Assim, talvez não vai conseguir absorver. É mais desafiador. Isso, eu entendo que são ciências e tratamentos muito novos que a gente está vivenciando. Que a gente está tomando consciência, né? Essa, eu acho que
Quanto mais a gente busca pelo autoconhecimento, mais a gente vai entendendo esse tipo de comportamento de psicossomático. Eu sei, eu tenho não tenho mais, quer dizer, graças a Deus, melhorei muito, mas eu tinha uma alergia atópica, era psicossomática. Se eu passasse por algum momento de estresse, aparecia muitas alergias, muitas, que chegavam a ficar na carne viva. Eu já sabia o que era. Muitas vezes eu não sabia o que tinha desencadeado, mas eu já sabia que era algum processo estressante que eu passei. Hoje elas aparecem sutilmente. Se eu baixar aqui para vocês verem, eu tô com uma mancha meio roxa, ela não abre mais, porque eu tenho que me controlar, porque eu sei que aquele momento ali vai passar, eu já consigo identificar o que eu tô passando. Né? É o que eu falo, o corpo fala, sempre ele tá falando, ele sempre tá dando sinais pra gente. É um cabelo que cai, é uma unha que tá fraca, é uma pele que tá seca. Então a gente só tem que realmente criar consciência e procurar um tratamento adequado para isso. Sim, sim. Sobre os medicamentos, né, que é um recurso muito popular, né, na nossa sociedade, o que acontece é que assim, você tem gastrite, e aí você toma um medicamento para gastrite, você não deixou de ter a gastrite. Você estava falando sobre gastrite. E, assim, existe coisas comuns que podem causar, por exemplo, mioma, né? Para quem tem mioma. Existe uma razão comum que pode gerar o mioma em várias pessoas? Porque cada um tem um trauma diferente, cada um passa por uma situação diferente, né? Cada um vivencia uma experiência, mas assim, o mioma geralmente pode ser causado por uma questão de uterina, por uma questão de ancestralidade, por uma memória que vem de antepassados, ou como que... Isso funciona assim, tem registros que eles criam uma vibração, né? Assim, são registros que criam uma vibração que nos tornam vulneráveis a determinados tipos de doença. Então, assim, por exemplo, uma memória, né? Igual o caso do mioma. Se uma pessoa, ela passou por uma memória, né? Passou por um acontecimento em que ela teve um abandono do pai, ela se sentiu abandonada pelo pai, seja fisicamente, o pai foi embora de casa e não voltou, ou emocionalmente, meu pai estava ali de corpo presente, mas não me dava atenção, mas ele não exercia o papel dele de pai. Isso torna a pessoa vulnerável a desenvolver, como por exemplo, o mioma uterino. Então, esse tipo de contexto, então quer dizer assim, que se eu tive a ausência do meu pai, eu vou ter mioma, né? Vou ter mioma e pronto. Não é assim. Igual a gente falou, o nosso corpo está ali trabalhando para regular todas essas pendências. Mas você tem mais predisposição. Mas você tem mais predisposição. Mas pode ser também a minha reação diante. Porque, por exemplo, para o meu pai, eu tô falando isso porque eu tenho mioma, né? Mas para o meu pai, ele dava atenção igual para as três. Mas eu não sentia a mesma atenção. Pode ser assim? Isso. Porque às vezes para ele tá tudo certo. Não importa né? como ele te trata. É o registro que você faz. Porque para ele pode estar que tudo você certo, que ele guarda. faz igual para as três, que ele dá o mesmo carinho para as três. Mas eu não tinha essa sensação. Isso, é a sua sensação. Às vezes, assim, para o outro, é uma situação completamente diferente. E eu já vi várias vezes o pai falar, nossa, mas eu dei tudo. Boa. Né? Eu dei Sim. tudo. Mas eu não é o senti, material. Mas eu não senti, mas É. não era o que eu precisava, eu não me senti vista. E aí são questões extremamente complexas em que nenhum é o culpado. Sim. Nem o pai, que achou assim, nossa, mas eu estava fazendo, e nem a filha que ficou ali, eu preciso receber, me dê. Nenhum dos dois é o culpado ali. O que importa é o registro em si. O que importa é o que é. Há esse registro, há essa sensação em mim. Isso é real para mim. Isso é o que importa. E aí a gente trabalhar isso. Isso é o que é. Ah, mas você não podia ter pensado assim. Mas você não podia ter agido assim. Não, é o que é. É o que foi possível para mim como filha. É o que foi possível para mim.
e também é o que foi possível para ele como pai. Isso não faz diferença na hora de trabalhar e regular o registro em si. Eu falo que assim, para regular o registro não precisa achar o culpado. Resolver a situação, né? Tem que resolver a situação. É trazer um equilíbrio para a situação. E às vezes nos nossos problemas a gente fica muito mais focado em achar o culpado do que resolver a situação. Do que focar em si, resolver. Muito bem. né? E aí isso não precisa. Para o tratamento não precisa achar assim. Evidenciar o contexto que aquele registro foi manifestado. Precisa olhar para esse registro. Deixa eu olhar para essa sensação que eu tive por anos de não me sentir vista pelo meu pai. Agora o mioma, por exemplo, ele já está lá, ele já existe. A harmonização desse registro, o equilíbrio desse registro, regride o mioma? É o seguinte, funciona assim. Que às vezes, por exemplo, a pessoa tá ali com uma indicação de cirurgia. E aí ela fala, se eu fizer uma intervenção psicossomática, pode ser que eu não precise mais da cirurgia? A psicossomática, ela não exclui nenhuma intervenção. Então, às vezes, dentro do seu quadro, considerando o aspecto físico, vai precisar de recursos físicos também. Se isso já está muito manifestado no físico, vai precisar que se trabalhe fisicamente também, com às vezes remédios, né, química, às vezes com uma intervenção cirúrgica. Mas o que acontece? O que é fato nisso? Quando você trabalha o aspecto emocional desse processo, o físico responde muito melhor. Ao tratamento. Ao aspecto físico, ao tratamento físico. Quando a pessoa vai para a intervenção física sem ter tratado o emocional, as chances disso não ter o sucesso que poderia são grandes. Pode ter uma recorrência, por exemplo. Eu retiro todos os meus miomas, mas daí há 3, 4 anos eles voltam novamente. Isso. E sem contar que às vezes o seu corpo, por isso que é importante a gente entender a inteligência do nosso corpo. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela sofria demais com excesso de varizes. Você até conhece, que eu já falei em um dos cursos. Ela reclamava muito do excesso de varizes. E aí, ela foi para a microfisioterapia e ela falou assim, Ana, eu estou decidida a fazer a intervenção física, mas eu quero saber disso porque eu sei que o meu pai já fez várias vezes a secagem e volta. E eu gostaria que não ficasse voltando em mim. Você vai contar pra gente no próximo bloco. Ah, Nossa, é fascinante, né, gente, esses assuntos. Com certeza. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up. Agora já foi. Agora foi. Tá uma delícia esse assunto, já voltamos para dar continuidade, mas antes eu queria lembrar vocês de ativar as notificações. Vai lá, ativa o sininho para vocês receberem tudo em primeira mão e também agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando, colaborando com a gente para a gente manter esse programa e levar assuntos tão pertinentes e interessantes para vocês. Acaba de contar a história, continua, Né? quer dizer, contando a Cenas história do das próximo varizes pra gente. Sim. Aí eu iniciei o processo com ela.
E aí, o que aconteceu? O corpo dela, ela tinha um registro muito forte de uma avó dela, uma ancestral, porque isso também é fato, a gente pode herdar registros dos nossos ancestrais. Ela tinha um registro muito forte de infarto, que a avó dela teve um infarto súbito, e isso assustou a todos da família, e ficou um registro muito forte na família dela. E aí, o pai dela, claro, já era nascido. Você pode herdar registros ancestrais mesmo depois de nascido. Você está conectado com seus ancestrais o tempo todo. Sim. Então, a hora que ele recebeu esse registro passou também para a filha dele. E ali, esse registro, o corpo dela se regulava a partir da lei assim, melhor varizes do que um infarto. Então, como aquele registro estava Era a crença que ela Gente, construiu. é muito deixando interessante. vulnerável que ela tivesse um infarto, o corpo dela expressava isso em varizes. Era uma maneira dela se proteger até, né? De ter um infarto. De ter um infarto. Do medo do que ela tinha. E que era do um infarto. medo inconsciente que ela Sim. tinha do infarto. Então, o que acontece? Às vezes, se você vai lá e tampona o recurso que o corpo encontrou de tratar daquela informação, então você vai lá e fecha todas as varizes e fecha tudo. Ou ele vai voltar ainda mais agressivo, porque ele vai falar, não fecha essa Pelo porta amor não. de Deus, a nossa solução é essa aqui. Como é que você faz isso? Não faça isso. Ou ela infartar. Ou ela está extremamente propensa a infartar. Gente do céu. Espetáculo. Mas como é que você descobre que as varizes estavam ligadas a uma questão ancestral? Isso são mapas e mapas infinitos que a gente estuda. É mesmo? São muitos caminhos. Da micro, né? Da micro, aham. São vários recursos hoje, várias terapias que a gente tem Uhum. para tratar com uma abordagem psicossomática. Uhum. Eu trabalho com a microfisioterapia e com a conversa com o corpo. Mas existem várias ferramentas e várias possibilidades. Como assim conversa com o corpo? É Que possível. linguagem é essa nova aí? Tô zoando. Da mesma forma que você conversa com a Cássia, da mesma forma que você conversa com as pessoas, você pode conversar com o seu Sim. próprio corpo. E Ele te dá todas as informações que você precisa. É sim. tudinho. O corpo fala. O corpo fala, exatamente. Tem um livro, E né? o corpo, ele tem necessidade dessa interação. Ele quer que essa interação aconteça. Então, ele não fica de má vontade na conversa, sabe? A gente que fica, né? A gente que Lembra não que sabe teve um programa pode que eu fazer falei do isso. banho, que a gente tem que se tocar, se acariciar, porque o corpo gosta de carinho? Ela que me disse. Verdade. Ela Mas que diz. a atenção, o carinho. E tem a conversa, que aí é uma técnica. Você vai ter uma técnica. Então, às vezes, por exemplo, o paciente chega para mim e fala assim, eu tô aparecendo essas manchas aqui, eu não sei de onde vem essas manchas. Muitas vezes eu vou pelo caminho da conversa com o corpo. Vamos perguntar para o seu corpo o que está acontecendo, que ele está expressando com essas manchas. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa está ali, você está ali com as suas manchas, e aí eu vou dar minha opinião profissional, dentro do que eu sei e do que eu estudei. Aí você vai falar, não sei, será que é? Aí você vai ter que ir em outro profissional, ouvir outra opinião para ver se te convence mais. Agora, se você perguntar para o seu corpo, não tem o que questionar. Mas é uma técnica que você usa? É uma técnica. É uma técnica de relaxar e conversar com o seu corpo e Intuição. identificar. Não ativa muito a intuição, não. Ativa mais a percepção. Você abre a percepção para o seu próprio corpo. Mas a técnica é você que usa no momento do atendimento com essa pessoa, certo? Sim. E a pessoa, ela pode, por exemplo, eu ensino a pessoa a fazer isso no próprio corpo dela. Uhum. Eu trabalho... Aí você orienta ela também a fazer esse exercício. Sim, até no atendimento, é o próprio Vocês paciente que praticam. conversa com o corpo. Você vai fico orientando. ali orientando. Perfeito. Eu fico ali dando âncora. Porque isso é uma coisa nova. Claro. Né? É igual você Sim. falou, até então isso é tudo Nem muito tinha ouvido novo. falar, né? E aí, Então eu ancoro, fico ali ao lado dela. e aí a própria pessoa ela vai sentindo
E despertar essa percepção sobre ela mesma, sobre o próprio Exatamente. corpo. Legal. Por isso que eu acho isso legal, porque a microfisioterapia, por exemplo, ela é legal. Sim. Ela é muito bacana e muitas vezes eu uso ela ao longo do dia no meu consultório. Mas ela não consegue trazer a percepção de si mesmo que a conversa com o corpo traz. Com certeza. Então, isso é um diferencial. Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes, por exemplo, a pessoa está ali na conversa com o próprio corpo, mas tem um ponto que está cego. Tem um ponto que talvez nem ela quer perceber. Exatamente. Não quer ouvir a resposta. Ela não quer enfrentar, né? Aí eu peço licença e vejo se eu posso olhar na micro e se na micro é possível. Mas às vezes, se aquela pessoa ela ainda não está preparada ou qualquer coisa assim, Não nem é na micro se abre, né? Isso é comum acontecer. O respeito mesmo, né? De respeitar o tempo dela. Exatamente. Sim, porque eu também tenho os meus limites. Sim. Isso é normal. Ana, como que as pessoas conseguem chegar a procurar você? Quando estão muito desesperadas, normalmente. Pois é, mas assim, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Não, quando a alopatia já não está mais fazendo efeito. Porque isso é a alopatia trata, as pessoas ainda não conseguem. Na verdade, eu não quero que elas entendam, não. Eu quero que elas digiram essa informação. A alopatia trata sintoma, não é a causa. E aí chega um ponto que a alopatia também não faz efeito. Eu já tomei aqui anti-inflamatório, já fiz, como é que fala? Fisioterapia. Mas olha só. Não resolve. Eu não Aí eu corro lá. Eu não conheço não, mas é por informação. Pois é. Mas como que um médico convencional vai falar assim, não, Simoninha, você vai para Ana para fazer microfisioterapia? Olha, até hoje, né, eu trabalho há 9 anos com questões psicossomáticas, há 4 anos com microfisioterapia e a conversa com o corpo, há menos tempo. Mas só teve até hoje um médico que passou paciente. Eu acho que o próprio médico, mas nem aí todos é uma eles nem sabem, nem só não saber. Não sei. Eu acho que não está muito disseminado esses novos tratamentos que a gente hoje... Será que eles aprendem na faculdade de medicina? Eles podem o trabalho fazer o curso, não podem? De microfisioterapia não. É só fisioterapeuta, né? A micro é só mas veterinário. Mas eu falo no trabalho em parceria, né? Por exemplo, eu atendi você, mas se ele te indicar para uma pessoa que vai tratar suas emoções, você não vai exonerar e você não vai procurar alopatia. E ele é um médico alopático. Por isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Infelizmente, nesse ponto aí, a gente tá barrado. Mas as pessoas descobrem em situações como essa, um programa como esse. Tá divulgando. Eu super indico sempre para todo mundo. Quando vai falando, a gente vai indicando. Gente, o nosso programa, ele traz temas realmente que vão ajudar vocês. São curas que tem tratamento, são doenças que têm tratamento. Então a gente realmente, eu tô de boca aberta. É uma descoberta. Descoberta. Eu já conhecia esse fascinante. problema de doença psicossomática, porque já passei por quadros, como eu falei, sobre essas alergias. O mioma, eu nem sabia que poderia ser desencadeado por uma situação dessa. Até onde eu sei, o mioma, ele é muito predisposto para mulheres negras. Sim, tem sim essa predisposição. Né? Mas isso tem a ver com a grande memória que a gente tem da separação das famílias na época da escravidão. Olha então a só. gente tem registros fortes. Então a anemia falciforme também tem muito vínculo com as memórias da escravidão, por isso que atinge mais nós negros. Então tem esses aspectos. São sim. conhecimentos que fazem toda a diferença na hora do tratamento. Tem mais propensão, mas e os que não são negros e que têm? Não, né? sim. Não, eu Porque tô falando assim, mas aí contextos. a causa não vem dessa questão ancestral, né? Não, às vezes a memória não é ancestral, não. Apesar de que todos nós somos descendentes, quando né? envolve alguma Exatamente, etnia, todos nós somos, mas quando envolve assim alguma etnia, algum padrão, por exemplo, a bursite de quadril, é um padrão muito latino, muito da América Latina.
Então, isso existe um padrão coletivo. Às vezes, você pode estar por um processo individual, mas você também pode estar por um processo coletivo. É de ficar em silêncio, de Não, refletir. a gente está pensando aqui, É. porque eu já estou me identificando em várias questões, mas eu quero te perguntar ainda sobre essa questão que a gente usa muito o termo de somatizar, né? A gente estava conversando aqui antes. Recentemente, eu recebi uma amiga e ela passou por um processo muito desafiador. Eu não vou tratar do processo dela, porque não é a questão em si. Mas ela estava passando por questões muito específicas, sabe assim? Que mexeram demais com ela. E eu realmente tenho memória de algumas questões daquilo que ela trouxe, porque quando eu percebo que eu exercito a empatia de uma maneira muito profunda, praticamente pegando a dor daquela pessoa para mim, também no sentido de querer aliviar para ela, né? Sim, A eu gente carrego junto. Perfeito, tipo, né? Deixa eu dividir com você, ou então vamos pertencer a um mesmo grupo, né? E você não tá sozinha. Sim. Tô aqui sentindo com você, tô sofrendo com você, né? Tipo isso. Mas eu sou de separar as coisas, mas com ela eu não consegui, sabe? Porque eu acredito que o que aconteceu com ela, muito especificamente, algum momento eu sinto como se eu já tivesse vivido aqui. Então, pra mim foi muito forte. E ela tava reclamando de 2 semanas de dor na lombar. Que ela nem fazendo atividade física tava. E eu tava super tranquila, tal. Quando foi, ela foi no domingo. Quando foi segunda de manhã, tava eu com a dor na lombar. Mas muita dor, né? E ali eu fui no médico pra falar que fui no médico. Porque eu imaginei que foi a situação que eu vivi com ela. Aí fui no médico, o médico fez raio-x na minha coluna, me mostrou, falou, olha, você não tem nada. Entra no Pilates, faz não sei o quê, pra prevenir. Mas você não tem nada. Toma só um remédio aqui pra você voltar a fazer suas atividades normalmente. Que realmente eu até pausei umas atividades físicas. Mas eu achei incrível, porque a própria medicina confirma pra mim. Você não tem nada. Eu já cansei de falar isso pra algumas pessoas, né? Que tem essa coisa da energia do outro, Sim. das questões que estão acontecendo com o outro, que a gente meio que absorve. Fala um pouquinho disso, de acordo com a sua perspectiva. E existe muitas pessoas que têm essa questão de... Esponja. Na verdade, a gente tem um perfil de pessoa que se chama as pessoas empáticas, de verdade. As empáticas, que chega a ser negativo, né? Desequilibrado. Eu acho que é melhor. Eu adoro. Não, eu adorei. Não, eu também. Essa eu adorei porque eu não na verdade, concordo essa com palavra é negativo, incrível. positivo. Se você relativo, equilíbrio, se você lê essa palavra... O desequilíbrio eu achei que ficou perfeito. O desequilíbrio, o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque é isso que a gente está em busca, né? De equilíbrio, né? Assim, de estar equilibrando as coisas na nossa vida. Nossa! Ela vai falar no próximo Vai ter isso no bloco. Passa rápido. São 4. Esperamos você no próximo bloco, gente. I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up. Gente, voltamos então. E aí a Ana Jota agora vai trazer pra gente então, essa perspectiva, né? Como a perspectiva da sua micro fisioterapia. Como é que vocês olham para Isso se chama memória transgeracional. Então, a gente pode ver um acidente de carro, eu só vi, eu estava de fora, e aí o meu corpo entender como um registro meu, que aconteceu comigo. Isso. E fica guardado em mim. E aí só de lembrar daquele acidente de carro, eu tenho reações. Aquilo me arrepia, Sim. aquilo me dá um enjoo, aquilo me angustia. Isso é mais um sinal de que esse registro está guardado em mim.
E o corpo guarda exatamente como se tivesse acontecido Com a gente. Sim. Sim. Por isso que estabelece até os processos coletivos. Uhum. Porque aí acontece com quem está perto e aquilo ali vai gerando aqui um processo em todos. Então, se algo aqui acontece com você, por exemplo, nesse momento, isso afeta todos nós que estamos aqui. Então, por isso que os processos coletivos acontecem. Isso pode explicar na escolinha, por exemplo, uma criança às vezes adoece quase a sala inteira? Contamina todo mundo, sim, porque aí você tem assim, mas é um vírus. O vírus, ele atua nessa informação. É essa via de conexão do vírus. Então, a gente, né, vê aí os vírus, né, acontecendo, isso é um assunto super atual. E aí você vê, é por essa via de conexão que está todos nós aqui conectados. E aí você pode ver que às vezes uma pessoa que estava no ambiente, ela não foi contaminada. Uhum. E aí é porque de alguma forma teve aquela falta de similitude, certo? Então assim, eu não tinha algo que me tornava vulnerável a ter isso, apesar da minha exposição. Apesar de ter me exposto, de estar perto de quem podia ter me transmitido Sim. isso. E aí, do exemplo mais especificamente que você falou, que isso é muito comum, a gente ouve alguém desabafar e aí a gente entra na história e sente aquilo, isso é muito real, isso cria um registro. Nem sempre a expressão desse registro vai ser igual foi no seu caso. O meu foi bem específico, então por isso que eu até associei de imediato. Uhum. Porque foi uma questão que ela havia relatado e veio, né, pra mim da mesma maneira. Exatamente. Às vezes, em mim, né, vai expressar de uma forma diferente o mesmo registro. Mas esse registro, no caso que ela está falando, é empatia ou é associação? Porque eu posso ter empatia pela sua causa, mas também posso associar com alguma outra coisa que tenha acontecido Não comigo seriam as duas mesmo. coisas, então? É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Sempre vai ser Sempre vai me tocar muito aquilo que tem a ver comigo. E tem a ver que com tem o nosso ressonância mesmo, comigo. Um registro, né, que eu já tenho, Isso. mesmo inconsciente. Isso, tanto que a gente fala, por exemplo, um conflito no Oriente Médio não toca tanto a gente quanto um conflito no Ocidente. Por quê? Porque está mais perto. Isso não é desumano. Isso é uma questão de estar mais perto, da gente se sentir mais ameaçado, mais envolvido naquilo. Não, isso está acontecendo lá longe, isso não vai chegar aqui pra gente. Parece às vezes que o Oriente é um outro mundo. Sim. Então é como se aquilo não mexesse comigo, não tremesse as minhas bases, mas para cá, nossa, isso já mexe. Por quê? Porque mexe tanto da questão do sofrimento ali, de você saber o que é um contexto de conflito, como também daquilo estar perto de mim, daquilo estar... Eu me sentir envolvida por aquilo de alguma forma. Então, quando eu estou ouvindo alguém desabafar e isso de alguma forma me toca ou me ameaça alguma dor que eu tenho, é claro que isso vai ganhar ainda mais expressão em mim. Espetáculo. E essa questão, porque a gente associa muito, hoje pelo menos a gente ouve mais, né? As pessoas falando sobre essa questão da absorção da energia do outro, que aqui você está explicando, né, de uma maneira, um olhar bem específico, né? E a gente estuda essa filosofia hindu da questão dos chakras, né? Os pontos de energia. Na micro, vocês trazem essa questão também? Dos chakras em si ou não? Especificamente não. A micro entende que isso existe, certo. Que isso se manifesta no corpo, mas ela não trabalha através dos chakras. Entendi. Ela não a maneira como ela trabalha é outra vertente, mas sem desmerecer ou... Sim. Mas ela sabe que esse caminho existe. Existe também. Exatamente. Sim, exatamente. Muito legal. Na verdade, a micro e a psicossomática em si, ela não exclui nenhum aspecto que já foi descoberto da vida, né? Não só do humano, dos animais, da vida. Ela não exclui nenhum aspecto. Então, os canais de energia da acupuntura, a gente entende também, né? Como existente, como real. Os chakras,
todo esse processo a gente o reiki? entende como real. Também. O reiki também. Trabalho com as mãos. O toque das Da mãos, energia. a cura pelas Perfeito. mãos, a gente entende como real e extremamente possível. E é interessante que a cada programa eu me pego vendo que como é que eu posso me expressar? A gente tem que se conectar muito com o nosso corpo, com o nosso autoconhecimento, porque isso facilita muito detectar possíveis problemas que a gente esteja passando. Eu ia até... Sabe? pensei É nisso. impressionante isso. Eu achei assim, a sua presença hoje aqui pra mim foi muito Providencial. Muito providencial. Não, verdade. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito adepta a ficar tomando medicamento, porque eu já passei por um processo medicamentoso por muitos anos, né? Então, hoje eu procuro muito mais alternativas de saber o que está acontecendo do que entrar nessa vibe aí. Então, por exemplo, até quando se fala assim, o câncer. O câncer o que é? São muitas amarguras que a gente carregou ali, né? Sim. A gente vai, as nossas células ali, elas vão se contaminando e ali vai só inflamando, e quando a gente não trata, aí vem uma situação muito pior. Mas você vê Né? que é interessante você ter falado desse negócio do câncer, porque como que eu posso perceber ou prevenir, se é que existe um meio? Porque eu percebo que muitas das pessoas que têm câncer não conseguem entender que foi uma amargura, que foi um trauma relacionado, sabe? Alguma coisa que a tenha traumatizado, não consegue entender o que foi que causou essa doença. E aí Ou você todas as pergunta, outras. nossa, como que eu posso prevenir que isso aconteça comigo? Seria isso? Ou como que eu posso ter consciência do que eu posso desencadear, por exemplo, Sim. né? O que é importante é que, assim, às vezes a prevenção, ela vem com doses de medo, né? Então eu me previno por medo de uma coisa que a gente não tem controle. Então eu, por exemplo, que trabalho com isso todos os dias, que trabalho com psicossomática, estou tão vulnerável como qualquer outra pessoa a desenvolver qualquer uma dessas doenças. Pode bem muitas colocado. que existem. somatizar alguma importante. coisa, né? Sim. Então eu sempre falo que a prevenção precisa ser pelo bem-estar de hoje. Então, você prevenir de forma que você se regule, que você fale o quão eu estou me sentindo bem hoje. Eu poderia estar me sentindo ainda melhor hoje. Isso, você trabalhar no dia a dia e perceber, eu me sinto bem hoje? Sim, então ótimo. Isso você já preveniu muita coisa. Agora, quando, às vezes, por ser fisioterapeuta, as pessoas falam, nossa, eu fiz tanta atividade física e agora na velhice estou com todas as dores. Eu falo, olha, você tentou barganhar com a vida. Às vezes a gente tenta, mas a vida tá nem aí pra nossa barganha. Ela não tá ligando, ela é o que é e ela se expressa da forma como ela tem que se expressar e se manifestar. E aí, não adianta a gente falar assim, olha, tô fazendo tudo certo para depois eu ter o que eu mereço. Até porque muitas pessoas Nossa, eu tenho que pegar um saudáveis exemplo que de não você. eram... Muitas pessoas saudáveis que não estavam dentro da estatística de que morreriam de Covid, morreram, né? Como que você vai controlar isso? Impossível. Sabe, por mais que a gente tenha feito tudo o que é possível em relação a qualquer doença, é a manifestação dela, é a manifestação de nós, assim, da gente, que é extremamente complexa. Não tem como a gente controlar. O que a gente pode é conhecer a gente mesmo o máximo possível e buscar o nosso bem-estar hoje. Ter feito atividade física hoje me causou bem-estar hoje? Boa. Se sim, valeu a pena. Equilíbrio. O equilíbrio, Equilíbrio. sabe? Eu tô me Acho que eu sentindo vou equilibrada, tatuar essa tô me sentindo palavra. ajustada. Equilíbrio. E sabe, hoje, então valeu. Então é isso. Então a hora que você, por exemplo, o câncer tem muito a ver com registros de culpa. Culpa que às vezes nem é sua. Você herdou, você nem tá sabendo. Tem essa questão também daquilo que não é nosso, não necessariamente foi causado por mim, né?
E às vezes você vai ficar sabendo ali quando já está a expressão disso. Entendi. E aí, hoje em dia, nós temos a gente tem aí vários recursos para lidar com uma situação difícil como essa. E aí não adianta você falar assim, poxa vida, mas eu podia ter evitado. Não, é a manifestação da vida hoje. É um momento desafiador, mas agora, como você bem disse no começo, a gente está tendo mais recursos do que tinha antes. Isso. Quando que há 20 anos atrás seria possível passar essa informação assim? É verdade. Né? Não tinha. Ô, Ainda Ana, tem gente que não fala sobre, não Não, aceita não falar aceita. sobre Não. e não e tem vergonha de falar que acredita. É. Eu tenho certeza disso. Porque precisa de uma coisa quase que documentada, igual né? Santo Tomé, só Não, acredito mesmo. é porque Tem que ser embasada, Não, é porque, como eu documentada, perguntei pra ela, registrada. eu acho um avanço gigantesco da fisioterapia trazer uma especialidade É uma especialização. dentro desse olhar holístico para o ser humano, né? De levar em consideração todos os aspectos. Gente, a economia doméstica já fazia isso. Apesar de não aprofundar emoção, alguma coisa assim, mas era já esse exercício Ela do tem olhar. o todo. Do todo. Do bem-estar. Tanto do que eu bem-estar. acho que é um curso que não deveria Pois ter. é, tá vendo? Mas Mas por foi. que ele acabou? Porque justamente é esse olhar que a sociedade, eu não sei, deve causar muito medo para as pessoas. As pessoas têm medo daquilo que elas não conseguem. Por isso que a gente ficou aqui todo mundo curioso e tal. É um misterioso, né? É aquilo que o abstrato, que nem tudo justifica, nem tudo explica direito. Só que olha aqui, fisioterapia já está buscando explicar. Nossa, isso. A física quântica também, não é só a física. Pra mim, a física quântica era única. Agora já vem a fisioterapia. Quer dizer, qual profissão que vai ficar para trás nessa? Pois Porque é. quem não começar a buscar compreender melhor o ser O humano, ser humano, o vai todo, ficar defasada. né? Que é o, Não, é o todo. é igual a própria medicina. Ela vai ficar defasada. Todo arrepiada. Porque, sério, Eu acredito porque demais essa questão nisso. de só remédio. Por que o Marco acredita na acupuntura? Porque ele viu a transformação que fez Nele. em mim. Né? Eu queria falar muito mais coisa, eu queria te perguntar muito mais coisas, podia voltar. Você podia ter outro encontro com a gente, porque eu vou te falar lá. Eu queria falar um monte de coisa, queria te perguntar, e até te falar até sobre quem pode ser esse profissional da psicossomática, mas nosso tempo está acabando. Mas ela explica tudo no canal dela e a Brenda também vai repostar o contato dela. Sim. Então lá ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre a psicossomática, ela fala sobre a nossa relação com as nossas emoções, vale a pena. Queria muito agradecer. Gente, eu que Você ter agradeço. estado aqui com a gente. Você é linda, tá? Espetacular, obrigada. espetacular. Foi um prazer. E fantástico. realmente que você podia vir uma outra vez para a Ai. gente dar continuidade nesse assunto, porque é pano para manga. Gente, deixa Né? nos comentários. Deixa as perguntas. Coloquem lá as perguntas que a gente encaminha para ela, o canal encaminha para ela e ela responde com todo amor e carinho, que ela sempre faz essas coisas. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada.